Boa tarde a todos. Mais uma imensa satisfação estarmos juntos para falarmos de literatura, de boa literatura, né? Hoje eu preparei um comentário acerca de um escritor russo que muito me agrada, né? Que é o Nikolai Gogol, ou Gogol para alguns. O livro se intitula O Capote e Outras Histórias. Esse livro foi traduzido diretamente do russo pelo Paulo Bezerra e a editora é a editora 34. E, claro, a coleção recebe o nome de Coleção Leste. Lê-se a respeito desta obra o seguinte: todos nós saímos do capote de Gogol. A famosa frase atribuída a Dostoiévski alude ao papel fundamental desempenhado pela obra de Nikolai Vassilievich Gogol, que nasceu em 1809 e faleceu em 1852, no desenvolvimento da prosa russa a partir do século XIX. Humorista, dramaturgo, prosador e polemista, seria sobretudo graças às suas narrativas breves que o autor de Almas Mortas e o Inspetor-Geral atrairia a atenção da crítica e influenciaria para sempre os rumos da literatura universal. Organizado e traduzido diretamente do russo por Paulo Bezerra, que também assina o pós-fácil, este volume apresenta ao leitor um panorama geral da obra gogoliana, ao trazer, ao lado de algumas de suas histórias mais conhecidas, O Capote, O Nariz e Diário de um Louco, duas narrativas folclóricas do ciclo ucraniano, Vii e Noite de Natal. Se nas primeiras o cenário é São Petersburgo e os pequenos funcionários da burocracia czarista, e nas segundas o universo rural com suas lendas e personagens míticos, em todas estas pequenas obras-primas prevalece o humor, o tom fantástico e o gênio narrativo de Gogol. Muito bem. A Orelha diz o seguinte: a obra de Nikolai Gogol constitui não apenas um marco na literatura russa do século XIX, mas uma espécie de matriz para seus rumos futuros. O aspecto inovador no plano da linguagem, estilo e gêneros narrativos, a construção de enredos e de personagens inusitados, o trágico e o cômico que se fundem a elementos de terror e humor, a análise satírica da sociedade de seu tempo, conferem aos textos gogolianos uma vibração particular, rica de nuances, que continua a desafiar o leitor contemporâneo. O papel literário e histórico de Gogol chegou a ser atribuído às suas origens. O ambiente e as lendas da Ucrânia teriam sido fatores determinantes para a criação de uma nova prova russa? Certamente, a criação de uma linguagem inspirada na língua popular se amoldaria perfeitamente à narração do contador de histórias e a introdução de diabos e bruxas com fortes elementos românticos, como se observa nas novelas Vii e Noite de Natal, incluídas neste volume. Graças a todos esses elementos presentes em sua primeira fase, Gogol desenvolveria uma prosa viva e renovadora, ainda quando monstros e seres fantásticos passam a integrar o cotidiano de São Petersburgo, transformando-se num homem imerso na azáfama da vida urbana, alucinado, obsessivo, suicida ou louco, mas sempre sob a forma de caricaturas grotescas, que são o paroxismo da maneira tragicômica de Gogol ver os seres e as coisas. Humor, ironia e profunda melancolia são marcas essenciais de sua arte literária, mas o traço distintivo encontra-se na acumulação absurda de detalhes que fazem da realidade um aglomerado de elementos contraditórios que a revelam em sua essência profunda.
a tornar esse caos fantástico e desconexo sua mais fiel expressão. Tal procedimento está largamente empregado nas histórias petersburguesas, em que o fantástico, antes buscado nas lendas e no folclore ucranianos, brota agora da realidade urbana de Petersburgo. As novelas O Nariz, o Capote, Diário de um Louco trazem pequenos funcionários da burocracia czarista, um tanto despsicologizados, que mais se assemelham a espectros perdidos e sem destino numa cidade insólita, capaz de combinar o cotidiano opressivo com acontecimentos extraordinários e inverossímeis. O Nariz desloca-se de seu dono e tem vida autônoma como conselheiro de Estado. Um pobre funcionário morre de desgosto por lhe terem roubado o capote novo e, como fantasma, se vinga da infelicidade terrena. Outro herói, enlouquecido pela vida mesquinha que leva na repartição pública, escreve um disparatado diário em que transparece o processo irreversível da loucura no seu delírio como rei da Espanha. São personagens estranhos que vagam pela capital do nosso vasto império, como Gogol se refere a Petersburgo, em busca de um sentido jamais encontrado que se esvai em meio à névoa sinistra que encobre a cidade. A figura cômica e grotesca de Akakievich, assim como tantos outros personagens de Gogol, marcaria certa inflexão da literatura e das artes russas, matizadas pelo discurso popular, carnavalizado e irreverente, mas encharcado de lirismo poético. Como bem apontou Nabokov, a literatura de Gogol nos apresenta, mais do que temas e ideias, um verdadeiro prodígio de procedimentos artísticos, porque a verdadeira intriga em seus textos reside no estilo, na estruturação interna das anedotas, no ritmo musical e na sonoridade expressiva. Os textos de Gogol, como se verá nesta bem-vinda coletânea, são poesia em ação e, como tal, podem desvelar os mistérios do irracional, mesmo que muitas vezes sob as máscaras da racionalidade. Essas belíssimas palavras são da professora Arlete Cavalieri, professora de russo na Universidade de São Paulo, com quem eu tive o privilégio de estudar um semestre de dramaturgia russa. Então agora vamos ouvir então o primeiro parágrafo da primeira história, intitulada O Capote, com o desejo vivaz de que os nossos ouvintes saiam correndo para o sebo da minha querida amiga Luísa ou para a estante virtual, encomendar um bom livro deste russo maravilhoso que é o Gogol. Bom, vamos lá. No departamento Arre, é melhor não mencionar o departamento. Nada há de mais ofensivo que toda essa variedade de departamentos, chancelarias, regimentos, em suma, toda sorte de repartições públicas. Hoje em dia, qualquer indivíduo acha que tocar no seu nome já significa ofender toda a sociedade. Dizem por aí que bem recentemente um capitão Spravnik, não me lembro de que cidade, divulgou um apelo dizendo claramente que as deliberações do Estado estavam perdendo o efeito e que andavam pronunciando o seu santo nome em vão. E como prova, juntou ao apelo o imenso volume de uma obra romântica, onde a cada 10 páginas aparece um capitão Spravnik, às vezes em absoluto estado de embriaguez. Portanto, para evitar complicações, é melhor chamarmos o departamento de que falamos de um departamento. Pois bem, num departamento trabalhava um funcionário. Não se pode dizer que esse funcionário fosse lá essas coisas. Baixote, tinha algumas marcas de bexiga no rosto, era um pouco arruivado, com miopia um pouco pronunciada,
uma pequena calvície na fronte, ambas as faces enrugadas e o semblante com uma daquelas cores a que se pode chamar de hemorroidais. Mas o que se há de fazer? A culpa é do clima de Petersburgo. Quanto à categoria funcional, porque entre nós é preciso anunciar, antes de tudo, a categoria funcional, era ele aquilo que se chama de eterno conselheiro titular, que, como se sabe, é alvo das chacotas e galhofas de que se farta tudo quanto é escritor, que tem o elogioso costume de cair em cima daqueles que não pode arreganhar os dentes. O sobrenome desse funcionário era Brahmatinch. Pelo sobrenome já se vê que algum dia ele derivou de Bashmak, mas nada se sabe de quando, em que época, nem como ele se originou um Bakhmak. O pai, o avô, até o cunhado e todos os Bakhmatim, sem exceção, andavam de botas, trocando a sola umas 3 vezes ao ano. Seu nome era Akaki Akakievich. Talvez o leitor o ache meio esquisito e rebuscado, mas pode estar certo de que não houve nenhum rebuscamento e de que as circunstâncias por si sós foram tais que inviabilizaram qualquer outro nome. E isso, de fato, aconteceu da seguinte maneira. Nasceu Akaki Akakievich ao anoitecer de um 23 de março, se não me falha a memória. A falecida mãe, alma muito bondosa e mulher de um funcionário público, mandou batizá-lo como manda a praxe. Ainda estava na cama, situado em frente à porta, tendo em pé à direita Ivan Ivanovich, o padrinho, uma beleza de homem, chefe da repartição do Senado, e a madrinha Ana Semyonovna Bielobritkova, esposa de um oficial de quarteirão, mulher de virtudes raras. Sugeriram à genitora dar à criança uns desses 3 nomes: Mokia, Sócia ou Koldazat, nome de um Marte. Não, pensou a falecida, esses nomes não. Para satisfazê-la, abriram um calendário em outro lugar e novamente saíram 3 nomes: Trífile, Dula e Varaquice. Só sendo castigo, articulou a mãe. Palavra que nunca ouvi nomes tão esquisitos. Varadat ou Varuk ainda vá lá, mas Trífile e Varaquice ainda viraram uma folha e apareceram Paviscave e Vactice. Bem, pelo que vejo, essa é a sina dele. Já que é assim, o melhor é que ele tenha o mesmo nome do pai. O pai se chamava Akaki, então o filho também se chamava Akaki. Então que o filho também se chame Akaki. Foi assim que se originou o nome de Akaki Akakievich. Batizaram o menino. Esse chorou e fez tamanha careta, como se pressentisse que viria a ser conselheiro titular. E foi assim mesmo que tudo aconteceu. Contamos toda essa história para que o próprio leitor possa ver que tudo aconteceu por absoluta necessidade e que outro nome seria inteiramente impossível. Então esse é o primeiro parágrafo da primeira história, que se chama O Capote. Vejam que frescor narrativo há. É claro que esses nomes russos a gente estranha um pouco, mas depois a gente se familiariza. De qualquer modo, quem gostar de boa literatura, se dê de presente os russos, e neste caso Nikolai Gogol, com O Capote e Outras Histórias, tradução do Paulo Bezerra, esse belíssimo texto das orelhas da professora Arlete Cavalieri, e a editora é a editora 34. Vamos finalizar então o tema do Capote finalizando com uma música que muito me agrada, que é o tema de Lara, do famoso filme Doutor Zhivago. Leiam e sejam felizes.